Sim, eu queria começar nessa noite a pregar, mas antes eu queria perguntar: tem alguém animado em ouvir e receber a palavra de Deus? Então nós vamos começar nessa noite com um ato profético. Ninguém entendeu. Nós vamos começar nessa noite com um ato profético. Se coloca de pé no nome de Jesus. Irmão, dedo de profeta, voz de profeta, olhar de profeta. Você vai procurar, quando eu der o comando, 5 pessoas que estão na tua volta, ou seja lá onde estiverem, e você vai liberar uma palavra profética sobre elas. Você vai olhar bem fundo nos olhos dela, com um dedo levantado, e vai dizer: vai pra cima. Você está preparado? Calma. Você está preparado? 1, 2, 3. Começa a profetizar sobre essa pessoa. Vai pra cima. Essa é a palavra que vai nos sustentar nesses dias. Apesar do diagnóstico, apesar dos levantes, apesar dos gigantes, apesar das circunstâncias, vai pra cima. Ei, deixa a ansiedade de lado, deixa o medo para trás. Pastor, o que é que eu faço? Vai pra cima. Você não está autorizado a retroceder. Você não está autorizado a recuar. Pastor, e o que é que eu faço? Vai pra cima. Aleluia. Você pode sentar. O mundo espiritual, ele só me autoriza a viver debaixo da revelação que eu tenho. Eu repito, o mundo espiritual, ele só me autoriza a viver debaixo da revelação que eu tenho. A propósito, hoje aqui, eu não vou pregar bonitinho, tá bom? Hoje eu não vou pregar aqui os 4 pontos, os 3 pontos, nada disso. Hoje vão ser decretos sendo liberados dessa plataforma. Ei, hoje é dia de palavras proféticas. Hoje é dia de liberações proféticas, de decretos proféticos sendo liberados sobre nós. Irmão, e é só para quem crer. É só para quem compreende, é só para quem aceita. Eu vou pregar e nós vamos liberar palavras proféticas, decretos dos céus, a partir desse altar, a partir dessa plataforma. E muitos não vão pegar. Por quê, pastor? Porque você só está autorizado a receber a revelação na qual você vive. A revelação que você tem é aquilo que te autoriza a receber decretos e palavras proféticas enviadas dos céus para você. Irmão, existem pessoas, eu já comecei a pregar, que elas estão no mesmo culto que você, elas têm o mesmo pastor que você, ela ouve as mesmas palavras que você. Você sai daqui incendiado, tomado, cheio do Espírito Santo, mas a mesma pessoa que esteve no culto em que você esteve, sai desse lugar como se não tivesse vivido nada, experimentado nada, recebido nada. Por quê? Por causa de uma palavra chamada revelação. Revelação. Exemplo: antes de você ser batizado pelo Espírito Santo, você lia a Bíblia e não entendia nada. Nem maconhado você entendia. Depois que você recebeu o batismo do Espírito Santo, tudo passou a fazer diferença, sim ou não? Tudo passou a fazer sentido, sim ou não? Por causa de uma palavra chamada revelação. Alguns anos atrás eu ouvi uma história que me destravou e me colocou em uma outra dimensão espiritual, de percepção, de compreensão, de entendimento. Certa vez, 4 homens,
Eles estavam em um determinado lugar, em uma sala, e um desses homens, ele viu um rato passando. Pega. Ele viu um rato passando, e ao ver aquele rato passando, ele falou para os outros 3, eu acabei de ver um rato, vamos procurar. E esse texto e essa história diz que esses 4 homens começaram a procurar aquele rato. Passado alguns minutos, um desistiu, depois o segundo desistiu, depois o terceiro desistiu. Quem não desistiu? Aquele que viu. E aquele que viu continuou procurando até encontrar, por causa de uma palavra chamada revelação. Aquele que tem revelação, olha para mim, ele procura até encontrar. Fala para a pessoa que está do teu lado, decretos. Mas fala com uma voz mais entonada, decretos. A mensagem de hoje é fruto de uma experiência que eu vivi com a minha filha do meio, a Esther. Semana passada eu a fui buscar na escola, como sempre nós fazemos no final do dia. E eu percebi que ela entrou no carro e ela estava um tanto quanto triste. Eu não perguntei qual era o motivo. No outro dia, no café da manhã, na mesa, junto com a mamãe, junto comigo, ela olhou para mim e disse: pai, na tarde de ontem, um amiguinho da escola me chamou de burra. Nós entendemos, a partir daquilo que ela nos disse, qual era a raiz da sua tristeza. Nós dissemos para ela: filha, você é uma das meninas mais inteligentes, ou seja, ressignificando, gerando uma nova memória, uma das meninas mais inteligentes que nós conhecemos. E o teu colega de escola, ela só tem 5 anos, e o teu colega de escola, ela precisa ter a mesma revelação que você tem. Ele precisa ouvir falar de Jesus e você será esse canal. Sabe, irmão, no nome de Jesus, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ele: meu irmão, na noite de hoje, você está autorizado a derrubar, a revogar todo decreto que gerou paralisia na tua vida emocional, na tua vida sentimental, na tua história. Fala com ele: meu irmão, nessa noite, todo decreto do inferno vai cair por terra. Da mesma maneira que nós recebemos heranças materiais, pais que entesouram para os seus filhos, que deixam bens para os seus filhos, avós que deixam bem para os seus netos. Olha para mim, eu vou tentar ser o mais rápido que eu posso nessa noite. Da mesma maneira que bens materiais, eles são impartidos, eles são transferidos, nós também recebemos heranças espirituais. Da mesma maneira que nós recebemos bens materiais, eu preciso muito que você entenda esse prelúdio, ou esse início. Da mesma forma que nós recebemos bênçãos materiais, heranças materiais, nós também recebemos heranças espirituais. Da mesma maneira que palavras de bênção são derramadas sobre nós, ainda talvez no ventre, da mesma maneira que pessoas nos destravam através de palavras proféticas que lançam, da mesma maneira que palavras de bênção são derramadas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, da mesma maneira que nós recebemos heranças espirituais que de alguma maneira vão nos impulsionar, nós também recebemos heranças espirituais que muitas vezes, olha para mim, nos colocam em cativeiros, que nos colocam em um lugar de julgo, que nos colocam em um lugar de condenação, que são como armadilhas, ou são como calabouços, quartos escuros em que nós somos lançados. Olha para mim, da mesma maneira que nós recebemos heranças espirituais e materiais, que de alguma forma vão ser suporte para que a gente vá mais longe, mais alto, também nós recebemos heranças espirituais, carregadas de rótulo, carregadas de rejeição, carregadas de condenação. Palavras, decretos, sentenças que são liberadas sobre nós e que de alguma forma são como cativeiros que nos aprisionam, nos paralisam e não nos deixam ir, não nos soltam. Mas você está numa noite em que todo decreto, em toda sentença de morte lançada contra a tua casa vai ser quebrada hoje. Você está em uma noite que toda escrita de dívida que era contra você vai ser removida e vai ser pregada na cruz. Você crê?
Existe um mundo paralelo, bem orquestrado, bem hierarquizado, bem gerido, que se move contra você e contra mim, no intuito de paralisar aquilo que Deus colocou sobre nós. Existe, talvez eu nunca mais vou pregar essa mensagem, mas eu creio que ela é oportuna para uma realidade em que muitos de nós estão vivendo exatamente nesse lugar, nesse ambiente, nesse tempo. Existem realidades espirituais que se movem contra nós e que de alguma forma tentam nos paralisar no nosso casamento, nos paralisar no nosso chamado, nos paralisar no nosso ministério, nos paralisar em relação a tudo aquilo que Deus tem para fora. Olha para mim, no nome de Jesus. Existe um mundo que se move contra nós, um mundo espiritual, realidades. Tolo aquele que pensa que o mundo espiritual não tenta dar as cartas, reger, governar, controlar, dirigir, dominar. Tolo esse que pensa. Você ainda está aí comigo? Você e eu, nós vivemos entre dois mundos, e a cegueira, a desinformação e a ignorância nos coloca numa condição de escravo. Repito, vivemos entre dois mundos. A cegueira, a desinformação e a ignorância nos coloca na condição de escravo. A palavra vai dizer que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não repouse a maravilhosa luz do Evangelho. Há um mundo espiritual que se move contra nós. Há uma realidade espiritual que se move contra tudo aquilo que Deus estabeleceu a nosso respeito. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: ei, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento pode gerar destruição. Olha para mim. O diabo não pode destruir a igreja, porque existe uma palavra profética que foi lançada sobre a igreja, que as portas do inferno retrocederiam. Mas o diabo, ele pode distrair a igreja. Repito, o diabo não pode destruir a igreja, mas o diabo, ele pode distrair a igreja. A distração em relação ao conhecimento da soberania de Deus, a distração em relação a um mundo espiritual que nos cerca, pode nos paralisar. Quando nós temos o conhecimento, quando temos o conteúdo, quando nós temos a revelação, aquilo que estava em oculto é revelado. Quando nós temos o conhecimento, quando nós temos o entendimento, quando nós temos a compreensão, olha para mim, no nome de Jesus, a luz do Evangelho resplandece e as trevas, elas batem em retirada, elas fogem. Você e eu, nós vivemos entre duas realidades. Nós caminhamos debaixo de duas realidades, em dois mundos. O apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, ele chega a dizer que o mundo jaz do maligno. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Corinto e também à igreja em Éfeso, ele vai falar que o diabo é o Deus desse mundo. Jesus chega a dizer que Satanás é o príncipe desse século. Irmão, olha para mim, no nome de Jesus. Nós precisamos ter um entendimento, nós precisamos ter a compreensão, nós precisamos ter muito cuidado em relação àquilo que nós ministramos, nós precisamos ter muito cuidado em relação àquilo que nós falamos, como também nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção em relação àquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos, porque palavras, elas não são lançadas ao vento, palavras carregam destino. A palavra vai nos dizer que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia, ela cumpre com seus desígnios, ela cumpre com o seu propósito, ela cumpre com o seu papel. Olha para mim, no nome de Jesus, todas as vezes que nós liberamos uma palavra, ou os céus pegam, ou o inferno agarra. E todas as vezes que o inferno agarra, gera legalidade, legitimidade e autoridade para agir na minha e na sua vida. Semana que vem eu volto a pregar Salmos, tá bem? Palavras carregam destino.
Sabe, nós podemos ignorar essa noite, fingir que nós não estivemos aqui e talvez até entrar em um lugar de neutralidade com uma falsa percepção ou impressão de que estamos em um ambiente seguro, mas o inferno não te ignora. O mundo espiritual não está neutro, ele se move. O mundo espiritual é mais real do que o que nós estamos enxergando com os nossos olhos. Nós podemos ignorar, nós podemos até mesmo fingir, mas o mundo espiritual não finge. O mundo espiritual não está ausente ou alheio ou neutro. Você ainda está aí? O mundo espiritual se move em sintonia com a semente que nós lançamos, que nós produzimos. Pastor, onde é que está escrito isso na palavra? Tudo aquilo que o homem semear, talvez ele vai colher. É assim que está escrito? Claro que não. O que está escrito é que tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Palavras que nós lançamos, olha para mim, são como sementes que geram fruto. O nosso comportamento diante de circunstâncias da vida são como sementes que geram fruto. As nossas motivações são como sementes que produzem, que geram um fruto. Provérbios 18:20 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Estou sentindo você um pouco tenso. Faz assim, solta esse pescoço. Quem já ouviu falar sobre crenças limitantes? Levanta a mão. Crenças limitantes nada mais são, resumo, experiências que nós vivemos, situações pelas quais nós passamos, palavras que foram liberadas e que de alguma forma se tornou uma verdade em nós, se tornou uma crença dentro de nós a ponto de deixar manchas e feridas na nossa alma, no nosso espírito, a entrar no nosso coração. Irmão, no nome de Jesus, palavras que se tornaram realidades, ministrações carregadas de ódio, carregadas de sabor, carregadas de rejeição. Você é um desgraçado, você é um maldito. Palavras. Tudo que você fizer nunca vai dar certo. Você não deveria ter nascido. Você foi um erro. Palavras que ao passar dos anos vão se tornando uma verdade e uma crença dentro de nós, mas que eu declaro nessa noite, pelo poder que há no sangue, no nome do nosso Senhor Jesus, todo decreto que foi liberado sobre a tua vida ainda no ventre, decreto de morte, decreto de rejeição, nós quebramos agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja livre! Seja livre! Você não é um rejeitado, você é um amado. Você é um escolhido. Você é um separado por Deus. Ele te ama, Ele te gerou. Provérbios 26, 2b diz que a maldição sem causa ela não se cumpre. Significa que com causa se cumpre, e se cumpre porque uma porta foi aberta. Foi dado legitimidade, legalidade, autoridade. Alguns crentes eles gostam de usar o jargão gospel, eles dizem uma brecha foi dada. E quando você dá uma brecha, é como se você estivesse colocando uma procuração nas mãos do inferno. Quando você caminha em sintonia com a palavra de Deus, é como se você estivesse dando uma escritura nas mãos do diabo. É como se você estivesse dando autoridade, legalidade, legitimidade para ele vir
e tomar posse daquilo que lhe foi dado como propriedade. Estou sentindo um ambiente tenso. Tem um homem nessa noite, nesse lugar, que ele fez um trabalho de macumbaria. Deus está me mostrando. Foi derramado sangue na cabeça dele. Um pacto foi feito. Estou todo arrepiado. Deus me pede para te dizer que nessa noite, essa aliança que foi feita com as trevas está sendo quebrada, está sendo anulada, está sendo revogada. O diabo não tem mais autoridade sobre você, porque não é agora sangue de animal, é o sangue do Cordeiro que vem sobre a tua cabeça. Um dia a conta chega. Ou você acha que ao dar a procuração, a propriedade, uma folha em branco nas mãos do inferno, do diabo, ele não vai voltar para reivindicar a posse, o domínio, o governo, a propriedade? Existem ordens. Eu estou indo bem devagar porque eu creio que, da mesma maneira como aconteceu de manhã, eu creio que pode acontecer hoje de noite. Pessoas precisam sair libertas desse lugar. Sabe, irmão, por que não dá certo? Por quê? Por que o casamento não acontece? Por que está sempre enfermo? Por que carrega uma mancha, uma marca, um rótulo, uma condenação, um jugo, um fardo? Porque é tudo muito pesado. Não. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Essa não é a sua realidade. Não é esse o DNA que você carrega. Não foi para isso que Jesus deu-se na cruz do Calvário, para que você pudesse viver. Não foi para viver dessa maneira. Não foi para você viver dessa forma. Eu creio que Deus está nessa noite quebrando e rasgando alguns decretos. Eu estou sendo bem devagar, porque espiritualmente algo está acontecendo. Espiritualmente algo está acontecendo. Casamentos que estavam com os documentos para serem assinados de divórcio, Deus está rasgando do alto a baixo. Ei, sentenças de morte que já estavam na mão do diabo para pegar um dos teus... Uma sentença de morte eu consigo enxergar com o nome de uma criança chamada Mateus. Essa sentença de morte lançada contra o Mateus está sendo rasgada agora. Agora! Esse decreto está sendo removido agora! Na frente da tua casa, há uma área na frente da tua casa que tem uma árvore. Quem está ouvindo sabe. Naquela árvore foi enterrado um osso. Um osso foi enterrado naquela árvore. Esse osso é como se fosse o símbolo de morte, de escassez. Você vai chegar em casa. Você vai chegar em casa e você vai ungir toda a tua casa, porque não vai mais prevalecer esse ambiente de morte no teu lar. Você sabe, eu estou falando com você, você sabe. Decretos estão sendo revogados nessa noite. Sentenças de morte, escassez, estão sendo canceladas nessa noite. Lembrando você que você está em um ambiente profético. Ambientes proféticos não são feitos para homens naturais, normais. Você ainda está aí? Fala para a pessoa que está do teu lado, acorda. Vigia. Não brinca de ser crente.
porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele se move debaixo de uma missão muito específica, muito bem definida: te prender, te matar, te roubar e te distrair. João 10:10. Deixa eu dizer algo para você, mas da mesma maneira que há uma legião de demônios dizendo para você: recue, pare, desista, se entrega, existe uma legião de anjos. Até o favor, dizendo: vá, se mova, conquiste, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não recue. Para baixo dele. Não recue. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para evangelizar os pobres. Ele te ungiu para proclamar libertação aos cativos. Ele te ungiu para dar vista aos cegos. Ele te ungiu para libertar os oprimidos. Ele te ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ei, você carrega a unção que tem o poder de quebrar todo jugo. Ei, palavras liberadas pela tua boca, pelos teus lábios, são como um martelo que esmiuça a penha, a autoridade de Deus sobre você. Da mesma maneira que existe uma legião de demônios dizendo: essa enfermidade é para a morte. Da mesma maneira que existe uma legião de demônios dizendo: a sua vida é viver um ambiente de falência. Da mesma maneira que existe uma legião de demônios dizendo: o teu casamento nunca vai dar certo porque vai ser igual, comparado ao dos teus pais. Existe uma legião de anjos. Existe um estádio todo lotado de anjos dizendo: não, nele você não toca, com ele você não pode, porque eu o separei e eu o designei profeta entre as nações. Não retroceda. É chegado o tempo de homens se levantarem para desfazer as obras das trevas. É chegado o tempo, igreja, de rasgarmos todo o decreto que foi colocado nas mãos do inferno. É chegado o tempo de retirarmos das mãos das trevas toda a procuração que foi dada em um outro tempo, em uma outra. É chegado o tempo de virarmos jogo. É chegado o tempo de virar a mesa. Quanto a minha casa não vale encantamento. Quanto a minha casa não vale macumbaria. Quanto a minha casa não vale feitiçaria. Não adianta colocar o meu nome na boca do sapo, porque se colocar, até ele vai se converter. Ei, não adianta. Posso começar a pregar? Posso começar? Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 22. Diz assim o texto: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? O texto diz: as parteiras responderam a Faraó:
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, elas dão a luz antes que a parteira chegue. E Deus, diz o texto, foi bom para as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quantas meninas deixem viver. Decretos são como diretrizes, são como prescrições, são como ordens que têm um intuito, que têm um objetivo, que têm uma finalidade. O rei, o faraó, ele disse: matem todo o menino, porque se vocês matarem todos os meninos, nós vamos abortar todo um povo. Matem todo o menino, porque se vocês matarem os meninos, não vai haver mais semente. Se não tem mais a semente, não tem mais a árvore. Não tem mais a árvore, não tem mais o fruto. Não tem uma segunda geração. Então matem os meninos. Matem todos os meninos e abortem a promessa. Matem todos os meninos e abortem o propósito. Abortem o projeto. Eu sinto de dizer para alguém nessa noite: você ainda está aí? Existem promessas e projetos que Deus colocou no teu coração, mas que estão mortos. Muitos desses projetos e planos que Deus colocou no teu coração foram mortos ou assassinados por Faraó. Outros você mesmo abortou. Mas o que o inferno não sabia é que no domingo, dia 23 de junho, numa noite como essa, Deus estaria te dando autoridade para ressuscitar, para trazer à vida todo sonho e todo projeto que foi assassinado por Faraó, todo sonho e todo projeto que foi abortado. Eu profetizo: sonhos que foram abortados, ressuscitem. Planos que foram abortados, ressuscitem. Projetos que Deus colocou e você nem se lembra mais, traga a memória, Espírito Santo. Traga a memória, Espírito Santo. Eu profetizo vida nesse lugar. O inferno se move de forma muito estratégica, muito calculada. O diabo, ele não é burro. Eu já estou terminando. O diabo, ele só é um derrotado, mas ele não é burro. A estratégia era: nós não precisamos ser imediatistas. Vamos lançar uma semente nessa geração, porque se eu deixar essa geração enferma, a geração que vier ou que está por vir também estará doente. Então nós vamos lançar uma semente nessa, para que a próxima geração nasça enferma. O inferno não é... ele é bem orquestrado, ele é bem gerido, ele é bem administrado. Eu vou repetir: uma semente de morte sendo lançada nessa geração, para que não haja uma futura geração. E sabe o que é que você e eu nós precisamos fazer? Nós precisamos rasgar esses decretos. Ei, nós precisamos rasgar essas sentenças, essas sementes que estão sendo lançadas nessa geração. Ei, o teu inimigo é outro. Um pai enfermo gera um filho enfermo. Um casamento enfermo replica e reproduz o casamento dos seus filhos carregados de enfermidade. Um pastor enfermo gera um rebanho doente. Repito: um pastor enfermo gera um rebanho doente. Quantas coisas nós temos visto e ouvido nesses últimos tempos sobre a igreja brasileira.
se perdeu o temor. Os púlpitos e as plataformas viraram pão para circo. Os púlpitos e as plataformas estão carregadas de homens que quebraram princípios. Os púlpitos e as plataformas estão carregadas de homens e de pastores doentes e enfermos. Você ainda está comigo? A rejeição do passado gera um homem com medo e inseguro no presente. Heranças espirituais, impartições, transferências. Irmão, eu já falei isso, praticamente todo culto eu falo, a parede é preta, a calça é apertada. Mas ou seguimos a palavra, ou nós não vamos seguir coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ou nós somos o povo da Bíblia, ou nós não somos povo nenhum. O povo de Deus está na condição de escravo, mas a palavra diz que mesmo na condição de escravo ele cresce, ele se multiplica. Ei, o povo de Deus carrega uma bênção. Eu vou repetir, o povo de Deus carrega uma bênção. Não, pastor, eu acho que o senhor se equivocou. A bênção está sobre o lugar. Não, a bênção está sobre você. Não, pastor, mas as águas elas inundaram a minha casa. Ei, não importa, a bênção está sobre você. Não, pastor, mas o cenário é caótico. Não importa, porque a bênção está sobre você. Não, pastor, mas estamos vivendo um ambiente de caos. Não importa, porque a bênção está sobre você. Nunca foi sobre geografia, sempre foi sobre genealogia. Nunca foi sobre território, sempre foi sobre filiação. A propósito, aliás, você e eu somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as maravilhosas graças que vêm do céu. A preocupação do inferno, a preocupação de Faraó é: nós vamos interromper o crescimento desse povo, vamos diminuir o alcance das suas vozes, vamos diminuir a influência do seu Deus. A estratégia, o movimento do inferno para destruir com o povo, para de alguma forma cessar, para de alguma forma interromper os projetos e os planos de Deus. Irmão, nós precisamos nos levantar. Nós não podemos nos distrair, nós não podemos nos ausentar, nós não podemos nos esquecer que existe toda uma estratégia, toda uma construção com o fim de nos prender, nos paralisar, nos matar e nos roubar. Existe toda uma estratégia do inferno com a intenção de calar essa geração, de distrair essa geração, de matar essa geração, de paralisar essa geração, de amedrontar essa geração. Decretos de morte estão sendo liberados nos céus, mas você e eu precisamos nos levantar e nos posicionar. Aqui não, nesse lugar não. Pai, mãe, o que está acontecendo nas escolas do nosso Brasil? O que está acontecendo nas universidades, nas faculdades do nosso país? Uma disseminação de uma ideologia que afronta, que nos coloca em um lugar de prisão, em um lugar de cadeias. Eu estou aqui e eu preciso profetizar isso. Ei, no nome de Jesus, pai, mãe, se levantem, porque se vocês não se levantarem, os filhos de vocês vão ter que se prostrar. Eu estou aqui para dizer para o inferno: deixe as nossas crianças em paz, deixe os nossos filhos em paz, deixe eles em paz. Não toquem neles.
Vamos matar os meninos, porque matando todos os meninos, nós matamos a semente. Decretos sendo liberados contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra a nossa família, contra os nossos negócios, aquilo que Deus plantou em nós de planos, de projetos e de sonhos, decretos e mais decretos, todos embrulhados com um papel de presente bem bonito, mas que na verdade dentro só há morte, só há medo, só há escassez. O que essa geração tolerar, a próxima geração vai abraçar. Eu repito, o que essa geração tolerar, a próxima geração vai abraçar. Se nós não nos posicionarmos hoje, os nossos filhos receberão desse fruto amanhã. Se nós não nos posicionarmos hoje, ei, o teu inimigo é outro, não é essa enchente. Não se distraia, o teu inimigo é outro. Irmão, a palavra vai dizer que Neemias, enquanto ele reconstruía os muros de Jerusalém, em uma das suas mãos uma pá e na outra as armas. Enquanto ele reconstruía, enquanto ele restaurava, diz a palavra, ele estava armado. Até mesmo para dormir, diz a palavra que ele não tirava as suas vestes. Nós não podemos nos distrair. Você ainda está comigo? Eu preciso terminar. Eu sei que a mensagem de hoje não era o que você queria ouvir, mas eu não estou aqui, irmão, para massagear teu ego. Não, pastor, pega leve por quê? Por que eu vou pegar leve se o diabo não está brincando de ser diabo? Por que eu vou pegar leve se o diabo quer te matar, te roubar, te destruir, te distrair? Por que eu vou pegar leve se o diabo quer te ver paralisado, morto, retrocedendo, recuando? Por que eu vou pegar leve? Deixa eu respirar, que eu estou meio nervoso hoje. Não adianta achar que o mundo é colorido. O mundo não é colorido. Você ainda está comigo? Você e eu, nós recebemos a autoridade dadas por Deus para derrubar, revogar toda e qualquer sentença, todo e qualquer decreto de maldição lançado contra a nossa casa. Toda a autoridade nos foi dada nos céus e na terra. A autoridade para ligar, mas também a autoridade para desligar. Irmão, no nome de Jesus, a tua casa será um celeiro de bênçãos. Os teus filhos, plantados junto a ribeiros, florescerão, frutificarão. A tua casa será chamada casa de paz. As pessoas passarão em frente à tua casa e elas, ao olharem para a tua casa, elas vão se converter, porque ali é um templo da presença do Senhor. Essa é a tua realidade. As pessoas olharão para você e não te condenarão, te chamarão de filho. Ele é o filho de Deus, ela é a filha de Deus. Ele carrega algo, ela carrega algo, ele tem algo. Quem sabe pessoas entraram nessa noite aqui carregando o decreto de morte. De manhã nós atendemos inúmeras pessoas. Quem sabe você entrou nesse lugar carregando debaixo de uma prisão em que você está amarrado, preso a vícios. Você já tentou escapar tantas vezes, fugir tantas vezes. Pessoas que entraram nesse lugar e ainda no ventre foram manchadas, ainda no ventre foram amaldiçoadas. Pessoas que entraram nesse lugar hoje carregam enfermidade na alma, nas emoções e até mesmo doenças psicossomáticas, porque elas acabam estourando e se manifestando no corpo. Pessoas que chegaram nesse lugar debaixo de maldições, pessoas que chegaram nesse lugar debaixo de decretos do inferno. Nessa noite, cada um deles está sendo revogado pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Você crê? Aleluia. Pastor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para minha casa, não tem mais jeito para os meus filhos, não tem mais jeito para minha família, não tem mais jeito para os meus negócios. Então eu preciso te lembrar que você e Deus são maioria. Você e Deus são maioria. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer que as armas
da nossa milícia não são carnais. O louvor pode subir para parecer que vai terminar. E sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, o vocal, e anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós não podemos entrar numa batalha com armas carnais. As nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus, para destronar, destruir todo e qualquer trabalho, toda e qualquer maldição, toda e qualquer palavra que foi lançada contra a nossa casa. Caminhamos debaixo de autoridade de unção. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra a tua casa vai prevalecer. Eu declaro que nenhum intento das trevas vai prevalecer contra a tua família. Eu declaro que nenhuma cilada que foi semeada pelo inferno no intuito de te paralisar vai se manter de pé. Eu declaro que todo o trabalho que foi feito ainda na juventude contra você, você nem se lembra. Nesse momento Deus está trazendo a memória, mas está trazendo a memória para gerar uma revogação, um cancelamento, uma anulação, no nome de Jesus. Se coloca de pé para parecer que vai terminar. Realidades espirituais estão acontecendo nessa noite, nesse lugar. Decretos estão sendo derrubados. Maldições estão sendo quebradas. Palavras que geraram crenças, prisões, verdades, estão caindo por terra nessa noite, no nome de Jesus. Êxodo capítulo 1 vai dizer, o texto que nós acabamos de ler. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem; se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Enquanto houver homens e mulheres tementes a Deus, a Babilônia vai cair. Enquanto houver homens e mulheres tementes a Deus, o Egito vai retroceder. Enquanto houver homens e mulheres tementes a Deus, o sistema vai ter que se prostrar. Olha a recompensa. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. O teu posicionamento carregado de temor vai gerar bênção sobre a tua casa. O teu posicionamento diante da Babilônia, o teu posicionamento diante do Egito, o teu posicionamento diante desse mundo vai gerar bênção sobre a tua família. Você ainda está aí? Os teus olhos, eu declaro, porque eu estou aqui em um ambiente em que há muitas parteiras e muitos parteiros. Isso mesmo, parteiras e parteiros. Eu estou falando sobre parteiras e parteiros espirituais. Homens que vão ser usados por Deus, homens que Deus vai dar autoridade para trazer à vida realidades espirituais muito profundas. Ei, parteira, parteiro, Deus está colocando nas tuas mãos, Deus está te dando uma revelação, Deus está te dando autoridade para gerar promessas. Para gerar promessas. Você vai pegar na mão uma promessa. Ainda essa semana eu declaro. Essa semana você vai pegar nas mãos uma promessa. Essa semana você vai pegar nas mãos uma promessa. Eu declaro. O texto continua. Havia um decreto de morte sobre o povo de Deus, mas Deus transformou todo o decreto de morte em testemunho
de vida. Todo decreto de morte que era contra a tua casa vai se transformar numa plataforma de milagre. Todo decreto de morte que estava sobre os teus filhos vai se tornar um testemunho de avivamento. Decretos estão sendo rasgados. Decretos estão sendo rasgados. Ei, decretos de morte estão sendo rasgados. Paralisias estão sendo rasgadas. Ei, falências estão sendo rasgadas. Enfermidade. Ei, enfermidade. Bata em retirada agora. Não, meu pai tinha problema no coração, eu vou ter. Não, Senhor, porque nessa noite esse decreto, essa aliança, essa herança espiritual é quebrada. Na minha família todo mundo tinha diabetes, eu já sei que eu vou ter. Não, senhor, não, senhora. A partir dessa noite, essa herança é quebrada no nome de Jesus. O casamento dos meus pais não deram certo, o meu também não vai dar, não. O teu casamento, ele vai ser tão especial. E eu não sei porque eu estou falando isso, mas é para alguém nessa noite. O teu casamento vai ser como um celeiro, vai ser como um lugar da presença do Senhor. O teu casamento, aquilo que os teus pais não viveram, você vai viver, e os teus filhos também irão receber. Decretos, igreja! Decretos! É muita gente que só libera maldição sobre nós, mas está na hora de nós recebermos os decretos de Deus, as bênçãos de Deus. Assim diz o texto: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que estava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Toda a escrita de dívida está sendo cancelada nessa noite. Eu queria pedir para você levantar a tua folha. Profeticamente, aquilo que estava nas mãos do diabo, nessa noite você está retomando. Profeticamente, palavras que foram liberadas sobre a tua vida no passado e que geraram paralisia no dia de hoje, você está revogando. Maldições hereditárias, palavras que foram lançadas quando você estava no ventre, palavras que diziam que você não ia dar certo, palavras de rejeição sobre você, palavras que diziam que você seria um falido, palavras que diziam que carregavam um rótulo, palavras que te colocavam em um lugar de prisão, palavras que te levavam para esse lugar da rejeição. Nós estamos revogando nessa noite. Eu queria pedir para que nesse momento você começasse a revogar. O Espírito Santo vai te trazer à memória palavras que foram lançadas sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, e que são como calabouços, quartos escuros, lugares de prisão. Irmão, por que as pessoas, e muitas das quais você conhece, fluem, desfrutam, e só por que você tem que comer o pior dessa terra? Por quê? Por que você tem que caminhar debaixo dessa enfermidade? Por quê? Se o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, por quê? Por quê? Se a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, por quê? Você carrega essa enfermidade, por quê? Chegou a hora de tomar das mãos do inferno aquilo que Deus já nos deu por autoridade, governo, domínio. Nós estamos em um ambiente profético.
Nós estamos em um ambiente carregado de fé. O Espírito Santo está te lembrando palavras que precisam ser canceladas, removidas, decretos, sentenças, liberações sobre a tua vida. Chega, chega, chega. Tira essa escrita, tira essa procuração das mãos das trevas hoje. Tira, e vá ser feliz, vá viver aquilo que Deus tem para você. Tira. Você está pronto? Você declara junto comigo então. Diz assim comigo, mas você não vai falar de qualquer maneira. Você vai falar com autoridade. Veja bem, nós estamos em um ambiente profético. Ambientes proféticos, eles antecipam um futuro. Ambientes proféticos, eles se estabelecem no nosso meio para nos dirigir para uma nova realidade. Você está pronto? Você está pronto? Então você vai dizer assim comigo nessa noite: eu declaro que todo escrito de dívida, todo decreto, toda ordem do inferno, nessa noite está sendo